Ezequiel, capítulo 14, a partir do verso 1. Diz o texto da Sagrada Escritura: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, que se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, e responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos os que se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Pai, te damos graças pela tua palavra, como foi orado aqui, que ela seja penetrante no nosso coração, nos confronte, destrone qualquer ídolo que porventura esteja ocupando o lugar do Senhor na nossa vida, Senhor. Pedimos a tua graça sobre nós, pedimos que o nosso entendimento e a nossa compreensão para as Sagradas Escrituras sejam abertas e que as nossas vidas sejam por ela mudadas, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Meus irmãos, essa é a segunda mensagem da nossa série falando sobre o coração, a raiz de tudo. E nessa mensagem nós queremos abordar o tema sobre o coração idólatra. Na última mensagem nós vimos sobre o coração não ser confiável, como que o nosso coração ele tem a capacidade e também a habilidade de nos enganar, de distorcer muitas coisas na nossa vida, inclusive a nossa visão, e nos fazer acreditar que nós estamos caminhando numa vida confortável e às vezes na nossa visão, na nossa percepção, bem com Deus, quando na verdade nós não estamos. A gente viu que o problema não é apenas ter um comportamento pecaminoso, pecar contra Deus, mas que o próprio coração, a própria estrutura do coração, ela é totalmente comprometida com o erro. O coração, no texto que nós lemos na última mensagem, ele é enganoso, ele é corrupto, e na sua estrutura ele já está contaminado. E o problema disso é que a gente às vezes passa a viver convencido de que a nossa vida não está tão distante da Escritura, ou às vezes o nosso pecado não é tão grave, e isso a gente pode avaliar quando nós começamos a imaginar que outras pessoas são piores do que nós mesmos. Então, a partir dessa compreensão, eu espero que você tenha pensado sobre isso, refletido sobre isso, porque ao entender, ao compreender que a própria estrutura do coração é uma estrutura corrompida, que vai distorcer muitas coisas na nossa vida, na nossa visão, nós podemos chegar diante dessa mensagem hoje à conclusão de que todos os nossos problemas estão em confiarmos nesse coração. E aí a gente pode avançar para um nível mais profundo hoje e pensar que se o coração, a estrutura dele é corrompida e ele nos engana, o que será que ele está escondendo? Por que ele nos engana? E a resposta bíblica está bem clara aqui nesse texto de Ezequiel. O que ele esconde muitas vezes são os ídolos que nós permitimos entrar e reinar e ser entronizados no centro do nosso coração.
Então, o propósito dessa mensagem é a gente olhar para ela e perceber que todo comportamento contrário à Escritura, todo pecado visível, ele vai nascer de uma adoração nossa a um ídolo, de uma adoração que está desordenada no entendimento bíblico aqui. Se na primeira mensagem nós vimos que Jeremias, que foi o profeta que nós lemos, o texto bíblico que nós lemos na última mensagem, ele profetizou um pouco antes da queda de Israel e do exílio na Babilônia. Agora a gente tem aqui em Ezequiel um profeta que se encontra com o seu povo de Israel justamente no exílio babilônico. Então, ou seja, Jeremias estava profetizando e clamando ali, advertindo sobre a conversão, sobre não confiar no coração, sobre não confiar na força, sobre não confiar no próprio entendimento. Mas como Israel não atendeu esse chamado do arrependimento, a profecia de Jeremias se concretiza e esse povo é enviado para o exílio. E agora no exílio nós temos um outro profeta, que é Ezequiel, experimentando ali junto com o povo o juízo de Deus. Isso significa, no texto que nós acabamos de ler aqui, que mesmo eles estando debaixo do juízo de Deus, debaixo de uma pressão, de uma exortação, de uma admoestação para o arrependimento, esse povo, no texto bíblico que acabamos de ler, ainda não havia se arrependido. A gente percebe que alguns líderes aqui, eles se aproximam do profeta, buscando uma direção diante desse exílio, diante desse julgamento, e Deus responde de uma maneira chocante através do profeta. Ele fala para esse povo que eles ainda estavam carregando ídolos no coração. E ao invés de se arrepender, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de dobrar o coração, eles ainda nutriam, alimentavam uma adoração oculta de ídolos no coração. O caminho verdadeiro para nós, meus irmãos, quando somos expostos a isso, quando Deus nos confronta, é arrependimento. E o arrependimento não é o simples fato de nós falarmos para Deus e contarmos para Deus a nossa culpa. O verdadeiro arrependimento na Escritura Bíblica é justamente tratar, destronar e parar de alimentar uma adoração que não seja a Deus. É parar de alimentar esses ídolos que às vezes a gente permite serem entronizados no nosso coração. Se você se atentar à narrativa bíblica, você vai perceber isso. Você vai perceber que muitos reis, eles foram homens bons, que agradaram muitas vezes e seguiram por caminhos corretos, biblicamente falando. Mas muitos deles não destronaram os ídolos de Israel. Então eles fizeram um bom governo, eles, na concepção, andaram por caminhos bons, agradaram a Deus em até certo sentido, mas não quebraram os altares que Israel tinha levantado. E nós, a semelhança disso, às vezes nós podemos estar bem com Deus também, na nossa concepção, andando nos caminhos de Deus, na nossa visão, podemos estar fazendo as coisas certas, bíblicas, mas ao mesmo tempo, existem ídolos no nosso coração que não foram destronados. O que a gente percebe é que, na vida aqui de Israel, nesse texto de Ezequiel, é que eles possuíam um ambiente religioso, um ambiente de culto, mas esse ambiente externo, de aparência de andar no caminho correto, estava combinado com uma corrupção interna, com uma adoração interna que ainda estava dividida. E Deus, Ele não apenas rejeita os ídolos externos. O que Deus exige de nós é uma adoração profunda, é que o nosso coração seja completamente dele.
E às vezes Deus vem nos confrontar justamente para mostrar essa idolatria interna como raiz de um afastamento da centralidade do Evangelho na nossa vida. Às vezes o nosso tempo de sequidão, nosso tempo às vezes de não ouvir a Deus, ou de não perceber a Deus, ou de não ter às vezes algumas respostas na nossa vida que a gente gostaria, são justamente consequências de um coração que está dividido. E o que a gente pode aprender com Israel aqui? A primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que o coração nunca será neutro. O coração sempre irá adorar algo. Olha o que Deus fala através de Ezequiel no versículo 4. Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Então, observe aqui junto comigo como que o nosso coração tem essa capacidade de levantar ídolos e deuses, como nós cantamos aqui, que não é o próprio Deus. E ele faz isso por quê, meus irmãos? Porque nós somos criados para adorar. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos criados para inclinar o nosso coração, para render a nossa vida em adoração a Deus. E é por isso que o coração ele sempre está inclinado para adorar algo. E ele sempre vai estar inclinado a colocar algo no centro da sua vontade. Seja Deus ou seja qualquer outra coisa na nossa vida. Então veja que Deus aqui no texto já enfatiza que há um trono no nosso coração. Esses homens levantaram ídolos. Então há um trono no nosso coração que precisa ser ocupado. E ele será ocupado. Ele vai ser ocupado ou por Cristo e a sua palavra, como Paulo aponta, que a gente deve fazer, ou por qualquer outra coisa nessa vida. Mas há um trono na nossa vida. E esse trono nunca estará vazio. Em todo instante, todos os dias que a gente acorda, nós estaremos entronizando ou Deus ou um ídolo. Jesus inclusive vai afirmar em Mateus capítulo 6, verso 21, que onde está o nosso tesouro, ali estará o quê? O nosso coração. Isso revela para nós que a nossa adoração, ela é demonstrada, ela é evidenciada por aquilo que nós mais valorizamos. Aquilo que nós mais investimos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção, aquilo que nós dedicamos mais o nosso tempo, isso é o nosso tesouro, isso é o nosso Deus, isso é aquilo que ocupa a centralidade da nossa vida. O apóstolo Paulo vai exortar os irmãos em Romanos, lá no capítulo 1, dizendo que o homem ele possui em si a capacidade de trocar, de substituir a verdade de Deus pela mentira. Que o homem possui a capacidade de passar a adorar a criatura ao invés do Criador. Então isso mostra para nós que a idolatria não se dá apenas por dobrar os joelhos diante de uma imagem, mas a idolatria dar-se-á por substituir a verdade de Deus pela mentira, por valorizar algo maior do que a palavra de Deus, por valorizar algo maior do que a experiência cristã. Então a idolatria na nossa vida ela nunca será uma exceção, nunca será uma particularidade de uma determinada religião. Pelo contrário, ela é o padrão da natureza caída. O coração irá adorar, e se não for a Deus, ele cairá na idolatria. Nós cansamos de mencionar aqui João Calvino, que afirma que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que ele tem a capacidade de produzir continuamente substitutos para Deus. Então o coração sempre irá adorá-lo. O trono do nosso coração nunca estará vazio. Isso significa que mesmo quando nós não percebemos, nós estaremos sendo direcionados por algo que está sendo adorado no nosso coração. Seja isso Deus, seja isso Cristo, seja isso sua palavra, ou seja isso qualquer outra coisa. Filhos, sucesso,
sucesso, carreira, dinheiro, sensação de aprovação, conforto, controle, qualquer outra coisa que esteja guiando as nossas vidas, é aquilo que nós verdadeiramente estamos adorando. Seja alguém ou seja algo, Ele está sentado no trono do nosso coração. O problema não é apenas a gente centralizar algo que não seja Deus como objeto da nossa adoração, mas o problema central que estava acontecendo na vida de Israel era tirar Deus do centro da existência. Olha o que Deus fala: vocês levantaram ídolos no seu coração, ou seja, vocês arrancaram Deus da centralidade da sua existência, passaram a viver por isso. Sempre que Deus deixa de ser suficiente para nós, algo vai ocupar o lugar dele. É um trono que nunca permanecerá vazio. Sempre haverá algo na nossa vida, sempre haverá alguém assentado nesse trono. E é isso que às vezes vai determinar a nossa visão de mundo, que vai determinar a nossa visão de casamento, que vai determinar a nossa visão de vida, que vai determinar as nossas escolhas, que vai determinar as nossas emoções. É sempre esse algo que está sentado nesse trono que determina inclusive as nossas prioridades. Já percebeu que às vezes quando surge a idolatria, aquilo pelo qual a gente está idolatrando, é ele que determina a nossa visão de mundo. Por isso ele é esquerdista, colocando Deus inclusive, a perspectiva esquerdista na religião. Porque aquela visão passou a governar o coração, passou a se sentar no trono do coração. E a partir daquela visão eu começo a enxergar a vida, inclusive o cristianismo. Eu começo a colocar as minhas ideias, minhas percepções na palavra, ao invés de deixar que a palavra construa em mim o que é correto. Porque o coração não funciona no vazio. Sempre ele tem um Senhor no qual está organizando a vida dele, as suas escolhas, as suas decisões. Por isso a questão não é se eu e você adoramos, não é se eu e você adoramos ou não. A questão é, nós adoramos, mas quem ou o que nós estamos adorando? Isso, meus irmãos, redefine completamente a forma como nós enxergamos o pecado e a vida. Isso redefine até mesmo a maneira como nós cultuamos a Deus. A cada manhã, a cada culto que a gente vem congregar como igreja, ou a cada manhã que a gente levanta, em torno de que nós estamos nos dobrando? Ou em torno de quem o nosso coração está dobrado? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. A partir de quem? A partir de que a minha vida se organiza? A partir de quem? A partir de que eu passo a enxergar o mundo? Eu passo a tomar as decisões? Eu passo a investir o meu tempo? Quem é que define isso? Quem é que determina? Quem é que organiza as minhas prioridades? Meu convite nessa manhã é para que a gente reflita sobre isso, para que a gente observe o que é que tem mais dominado os meus e os seus pensamentos. Quem é ou o que está determinando e afetando as minhas e as suas escolhas, as nossas emoções? Quem ou o que está controlando as nossas decisões, determinando a partir de quem nós estamos tomando as nossas decisões? O que é que ocupa o lugar central das nossas vidas? Quem é que governa? Quem é que está no trono? Porque aquilo que eu e você não conseguimos perder, já tornou-se um ídolo na nossa vida. Se a gente não consegue tirar isso da nossa vida, se a gente não consegue, às vezes são coisas até legítimas, mas se a gente não consegue abrir mão disso, é isso que tem ocupado a nossa adoração. É a partir dela que a gente faz escolhas. E isso já nos leva para o segundo ponto. Os ídolos sempre controlarão as nossas emoções e decisões. Olha o versículo 3 que diz: puseram pedra de tropeço
tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Porque o ídolo, ele nunca é apenas um conceito. Ele de fato vai exercer um domínio real sobre a nossa mente, nossas emoções e os nossos passos. Os ídolos, eles exercem e norteiam as nossas escolhas. Por isso que a gente vê muito jovem escolhendo a carreira pelo quê? Pelo dinheiro. Porque quem é que está governando o coração desse jovem, talvez? Será que é Deus? Será que é a vocação? Será que é a concepção da própria identidade em Deus? E nós, meus irmãos, já somos adultos. Quem é que determina as nossas escolhas? Quem é que norteia os nossos passos? Os ídolos sempre vão impactar de uma forma efetiva na maneira como nós estamos caminhando, inclusive na forma como nós sentimos, nas nossas emoções, porque eles têm a capacidade de redesenhar a maneira como nós enxergamos o mundo. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Olha o que diz o texto, Tiago capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastar em vossos deleites. Tiago está falando para nós aqui que os nossos conflitos, que os nossos pecados surgem de desejos que guerreiam dentro de nós. E aí você vai ver lá no finalzinho, no verso 8, vai lá para o verso 8. Olha o que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo fazer o quê? Purificai os vossos corações. Tiago está dizendo para nós que é o coração que controla os nossos desejos. Tiago está falando para nós que as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos conflitos, os nossos pecados vêm de um coração que não está purificado. Então isso mostra para nós, Tiago está aqui concordando conosco, e a Bíblia está corroborando o entendimento que a gente está tendo de Ezequiel, de que a nossa vida não é apenas comportamento. A maneira como nós vivemos não tem a ver só com o ambiente. A maneira como nós vivemos, podemos compreender que não se trata apenas de algo externo, mas algo que está governando internamente. Algo que se tornou, às vezes, em muitos cenários, essencial para nós. E aí a gente passa a viver controlado por isso. E passamos, inclusive, a orar baseado nisso. E Tiago vai falar: vocês oram, não recebem, por quê? Porque estão orando mal. Estão orando com o coração, vou traduzir aqui na minha versão, João Moreira. Estão orando com o coração errado. Estão orando para satisfazer a si mesmo. Tim Keller, ele vai descrever os ídolos como coisas boas que às vezes se tornam úteis. Às vezes não é um pecado, não é uma coisa que Deus está claramente condenando na Bíblia. Às vezes é uma coisa boa, mas essa coisa boa se tornou a última na nossa vida e por isso virou ídolo. Ganha um peso que ele não deveria ter. E sabe qual que é a melhor maneira da gente identificar o ídolo no nosso coração? É quando ele é ameaçado. Porque quando o ídolo é ameaçado, vai surgir medo, vai surgir ansiedade,
vai surgir ira, vai manifestar o desespero, vai manifestar a angústia. Quantos de nós não ficamos angustiados quando o Lula ganhou, hein? Toquei no filho dele. Quantos de nós não ficamos irados quando atravessa o carro na nossa frente? Quantos de nós não ficamos angustiados de pensarmos que a gente vai perder o emprego, perder o nosso salário, o país, o jeito que está? A melhor forma de identificarmos um ídolo é quando ele é ameaçado. Isso revela que o coração não está apenas desejando, o coração está adorando um ser que não deveria estar no lugar que está, ou algo que não deveria estar no lugar que está. Emoções descontroladas muitas vezes são indicadores de uma adoração desordenada, de uma adoração que não está direcionada para Deus. Imagine as nossas emoções como um termômetro que vai revelar a temperatura interna de quem está sendo adorado. Imagine que as nossas reações, elas mostram o que de fato está acontecendo no nosso coração. Quando algo pequeno gera uma reação desproporcional, isso está mostrando para nós algo muito maior do que apenas uma reação externa. Porque não mostra só um fato que está acontecendo, mostra quem de fato está entronizado no nosso coração. Mostra de fato quem foi tocado internamente. Quando a gente manifesta ira, quando a gente manifesta desespero, quando a gente manifesta angústia de uma maneira desproporcional que aquela situação não pede, de fato mostra quem foi tocado lá no interior. E o nosso exercício nessa manhã, meus irmãos, é talvez passar a observar as nossas reações mais intensas por essa compreensão e avaliar se as nossas reações não estão revelando os ídolos do nosso coração, que estão governando e direcionando os nossos passos e a nossa vida. O que te faz perder a paz com facilidade? Isso pode ser um ídolo. Porque aonde a sua paz está ancorada, ali estará também alguém assentado no trono do seu coração. E se a nossa paz não é Cristo, é provavelmente um ídolo. Isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto é: ambiente não elimina idolatria. Olha o que o texto diz: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Nós temos aqui líderes buscando a Deus, líderes que vão até o profeta, líderes que até certo ponto estão tendo uma atitude correta, mas Deus fala algo poderoso e algo profundo. Deus fala que eles estavam fazendo isso apenas externamente, porque internamente estavam sendo dominados por ídolos. E o que a gente aprende com isso é que o ambiente, às vezes, não elimina a idolatria do nosso coração. Então, frequentar culto, frequentar reunião, estar num ambiente eclesiástico, orar, isso não elimina necessariamente a idolatria. Nós podemos, inclusive, estar em ambientes assim, fazendo as coisas corretas, mas com o coração distante. Isaías capítulo 29, o profeta vai afirmar que a palavra de Deus vem através dele afirmando que aquele povo honrava a Deus com os lábios, mas tinha o coração longe. Jesus vai dizer isso também dos fariseus. Isso mostra para nós que a gente pode estar numa vida teoricamente e externamente correta, mas ainda assim está coexistindo com a idolatria. Michael Horton, ele vai nos alertar que
Uma fé que está centrada no homem, onde Deus é usado apenas como um meio para alcançar outros fins, não é uma vida cristã, é uma vida de idolatria. Eu costumo chamar isso de fazer Deus de um acessório. A gente, quando precisa, pegamos Deus na nossa caixinha de bijuterias, lá de joias e etc., e usamos Deus. Mas, quando não precisa, nós guardamos Ele nas nossas gavetas. O fato é que, nesse caso, Deus não é a centralidade. Deus não governa. Deus não é o alvo da nossa oração. É um instrumento para conquistar aquilo que realmente está ocupando o trono do nosso coração. O fato de estarmos aqui não necessariamente determina que o nosso coração esteja adorando a Deus. Às vezes há outros ídolos por trás, e a gente só está usando Deus para tentar alcançar isso. Transformamos a fé em um tipo de utilitarismo espiritual. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu me lembro que quando eu e a Daiana saímos lá da outra igreja, uma das crises que nós tivemos era que a gente ia orar por quê? O que sobrou para nós? A gente se fazia essa pergunta. E a gente percebeu, e foi doloroso perceber isso, sempre é, que a gente orava para alcançar metas em Deus. Então a gente queria que a igreja crescesse, a gente queria que a célula crescesse, nós queríamos que as pessoas, a nossa rede lá de pessoas crescesse. Ou seja, a gente estava usando a Deus para algo teoricamente bom, mas que no fim era só um ídolo. Porque quando acabou tudo isso, quando tudo isso foi arrancado de nós, a gente entrou em desespero. E o desespero revela que Deus não estava no trono. Infelizmente, meus irmãos, a gente vai viver a vida cristã e a gente às vezes vai cair nisso. Infelizmente, nós temos muitas igrejas hoje que estão abarrotadas de pessoas que pensam dessa forma, que adoram a Deus, que usam a Deus para alcançar algo e não simplesmente por quem Ele é. Você não vai abandonar Deus, você vai pegá-lo e usá-lo para conquistar algo que está governando de fato o seu coração. É o sucesso, é o casamento, qualquer outra coisa que a gente pode colocar nesse lugar. E isso é como manter uma fachada bem construída, mas esconder uma realidade completamente diferente por dentro. Eu vi uma reportagem uma vez, recentemente, de uma matéria, de que as pessoas às vezes elas mantinham as fachadas das casas numa determinada cidade totalmente destruída ali, sem reboque, sem nada, mas a hora que entrava dentro da casa era um luxo, assim, tinha as melhores coisas. E eles faziam isso para enganar ali os bandidos das ladrões. Isso é uma ótima ilustração, porque às vezes a gente usa Deus ao contrário. A gente usa Deus para parecer bonito, mas escondendo algo desastroso ou algo que está governando o nosso coração. A aparência pode enganar os outros, mas não a Deus. É o que a gente vê Deus falando com esses homens: vocês levantaram ídolos do seu coração. Porque Deus vê o que está por trás. Deus não vê o ambiente, Deus vê o que está interno. E o nosso alvo é examinar se a nossa relação com Deus está assim, baseada no que Ele pode nos dar, ou de fato em quem Ele é. Se Deus não tivesse mais nada a partir de hoje, se Deus não respondesse nenhuma oração sua, Ele ainda continuaria sendo suficiente para você? Só uma pergunta filosófica, mas que pode revelar muitos deuses do nosso coração. E por fim, o que a gente faz com tudo isso?
Só há um chamado para nós, meus irmãos. Está lá no verso 6: convertei-vos e desviai-vos dos vossos ídolos. Então, como eu falei na semana anterior, na primeira mensagem, a gente está numa reavaliação como igreja. A gente está orando, a gente está jejuando, a gente tirando um dia da semana para jejuar, buscando a Deus, para observarmos a nossa própria vida e caminharmos como igreja. Será que há algum ídolo no nosso coração? Porque se há, Deus não negocia. Deus chama para o arrependimento, chama para desviar, Deus confronta. E o confronto, no confronto, ele exige de nós abandono dos ídolos. 1 João capítulo 5, João vai descrever uma série de recomendações, ele vai recomendando várias coisas, mas lá no versículo 21, no último versículo, de tudo que ele podia concluir, de toda a sua carta, ele conclui fazendo apenas um apelo: guardai-vos dos ídolos. A última frase de João na sua carta, no capítulo 5, é: guardai-vos dos ídolos. Porque biblicamente a idolatria não é algo tolerável. Não é algo que a gente pode tratar com leviandade. A gente tem que tratar com seriedade. Abraham Kuyper nos fala que a verdadeira transformação ela começa quando Deus reassume o trono do nosso coração. Não é apenas remover os ídolos. Não é apenas tirar algo da nossa vida. É restaurar a ordem da adoração verdadeira. É restaurar o lugar de Deus na nossa vida. O problema não é só o que sai. O problema é não deixar esse trono vazio novamente. Deixar que Cristo volte para o lugar dele. A gente precisa entender que Deus não divide o nosso coração com ninguém. Deus não quer ser o primeiro. Deus quer ser o único na nossa vida. E a imagem de um invasor nos ajuda a entender a gravidade disso. Porque enquanto o invasor não é removido completamente, outra pessoa não pode ocupar aquele lugar. Se alguém decide invadir uma casa, invadir um terreno, se o Boulos de repente decide invadir um lugar aí, ninguém pode entrar naquele lugar lá, Fernando, se tirar o Boulos de lá. Então, a mesma coisa acontece na nossa vida. Deus não entra se nós não removermos completamente. Enquanto o invasor está lá, é ele que dita regras, é ele que influencia as nossas decisões, é ele que redefine as nossas prioridades, porque ele ainda ocupa o lugar da casa. E às vezes a gente reconhece isso, sabe de que forma? A gente sente incômodo. A gente sente que algo está errado, mas a gente não consegue identificar. A gente sente aquele incômodo interno, aquela consciência falando conosco, mas muitas vezes a gente fica paralisado, a gente não age. O que nós precisamos nesses dias, nesse estudo inclusive, a gente está falando sobre o coração, é não tratar a idolatria como algo leve. É identificar e remover com urgência o que está determinando as nossas escolhas e as nossas decisões. Vou confessar um pecado aqui. Muitas vezes, alguns tempos atrás, eu pensei em sair daqui. Muitas vezes. Inclusive quando várias pessoas que vieram conosco foram embora, muitas falaram para mim sair daqui. Eu e a Adriana conversamos várias vezes. Mas a pergunta é: quem determina as nossas escolhas? Quem? Deus está no centro. Deus está governando. Então não basta a gente ter uma linguagem religiosa. Não basta a gente estar num ambiente externo de cristianismo.
O que conta é quem está guiando os nossos passos. A aplicação exige mais do que uma consciência. Ela exige ruptura, meus irmãos. Exige que a gente entregue novamente o controle da nossa vida e reconheça verdadeiramente que Ele governa. E Ele determine os nossos passos. Por isso que o salmista vai dizer: guia-me pelas veredas da tua justiça. Guia-me. Por isso ele vai clamar: aquieta minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Porque não é algo externo que determina as minhas escolhas, não são as minhas emoções, é Deus. É Deus que reorganiza as minhas prioridades, é Deus que determina as minhas relações, é Deus que inclusive me incentiva, me adverte de mudar hábitos que às vezes estão sustentando o invasor, estão sustentando o ídolo. Então a pergunta para nós é concreta: quem precisa sair das nossas vidas para que Deus de fato governe? Quem precisa sair do nosso coração, ou o que? Seja quem como pessoa, seja o que como algo. Porque enquanto o coração está tentando acomodar Deus e os ídolos ao mesmo tempo, ele vai continuar com o coração dividido. E como nós lemos em Tiago, um coração dividido, um ânimo dobre, nunca experimenta a plenitude da vontade de Deus. Pedi e não recebeis. O coração enganoso não apenas distorce a realidade, o coração enganoso esconde ídolos que governam a nossa vida. Então o problema apenas não é o que eu e você fazemos, mas quem estamos amando acima de Deus, mesmo que a gente não consiga admitir isso. Para a gente encerrar, deixa eu passar o livro aqui. Enquanto os nossos ídolos permanecerem, o nosso coração continuará dividido. Mas a verdadeira mudança começa quando aquilo que está oculto, ele é exposto e também tratado. E hoje, meus irmãos, eu espero que isso não me leve a mal, mas que a gente possa reconhecer se há algo vindo no nosso coração, mesmo que oculto, que a gente reconheça, não de forma superficial, mas que a gente confronte isso profundamente. Nessa segunda mensagem, eu vou chamar para mim e para você, que a gente pare e reflita: quem está governando? Quem é que foi a pessoa ou algo que substituiu Deus? E o que a gente precisa abandonar?